Olá, 6 milhões de eleitores brasileiros não votaram no segundo turno das eleições municipais. Em nosso estado, Santa Catarina, não foi diferente. Na capital, por exemplo, quase 100 mil eleitores deixaram de votar ou optaram pelos votos brancos ou até mesmo nulos. A Justiça Eleitoral, os cientistas políticos, os partidos políticos estão avaliando esses índices considerados muito altos, históricos até mesmo. No Parlamento Debate desta semana, nós recebemos líderes para debatermos também esse assunto. Estamos aqui no programa, que você passa a acompanhar a partir de agora pela TVAL e pela Rádio AL, com os 4 líderes das bancadas, das maiores bancadas com assento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está conosco nesse debate o deputado Darcy de Matos, ele que é líder do PSD. Obrigada, deputado. Também conosco o deputado Aldo Schneider, ele que é líder do PMDB, o deputado José Milton Schaefer, vice-líder do PP, e também o deputado Dirceu Dresch, líder do PT, líderes das maiores bancadas, como eu falei. Deputado Darcy, começo com a sua análise. Tema do nosso programa, abstenções. Qual foi o recado do eleitor? O que o senhor acha? A minha saudação a você, Maria Helena, aos deputados Dirceu, deputado Aldo, deputado Zé Milton, a todos os telespectadores da TVAL. Prazer participar aqui do Parlamento em Debate. Olha, o recado das urnas foi um recado claro. Os que não votaram, que não participaram da eleição, as abstenções, no meu entendimento, são as pessoas que estão desencantadas com a classe política, com o contexto em geral. E os que votaram deram um recado claro, um recado no sentido de clamar, de pedir, de propor uma renovação, uma mudança, uma política diferente, uma política com coerência, uma política com muito trabalho, com muito comprometimento com os grandes problemas da sociedade. Esse foi o recado das urnas, que a gente viu, por exemplo, em Joinville, em Florianópolis e no estado todo e no Brasil. O eleitor está muito consciente, está muito criterioso, está muito atento aos discursos, à história de cada um e aos serviços prestados durante a execução do mandato. Esse, no meu entendimento, foi o recado das urnas. Deputado Aldo Schneider, obrigada mais uma vez pela sua participação. O senhor concorda? Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde aos meus colegas deputados Zé Milton, Darcy, Dirceu. Eu concordo em partes com a colocação do deputado Darcy, mas eu entendo de que esse número imenso de abstenções, eu vejo como uma outra vertente. Exatamente pelo desencanto dos atuais mandatários, até porque nós estávamos na disputa de mantermos os atuais grupos ou trocarmos, né? E os atuais mandatários, hoje eu diria de que esse grande número de pessoas que não vieram votar, talvez seja pelo descontentamento desses que estão, não é desses que estão chegando, porque esses que estão chegando vão, daqui a 4 anos, ser avaliados, daqui a 4 anos eles vão mostrar o porquê que quiseram ser prefeitos de todas as cidades, e também eu vejo com uma ação muito importante hoje, isso em todos os municípios catarinenses e brasileiros, é a questão das redes sociais. Quer dizer, gera uma notícia aqui, em questão de segundos, o mundo tem acesso a essa informação. E isso, principalmente o eleitor jovem, ele tem muita acessibilidade nos meios das redes sociais. Eu acho que é um fator importante também a se considerar. Deputado José Milton Schaefer, obrigada. Qual a sua avaliação? Olha, ao cumprimentar aqui o deputado Dirceu, o deputado Aldo, o deputado Darcy de Matos, nosso colega de colégio agrícola. Maria Helena, a leitura é muito clara, né? A população, ela deixou as questões, definitivamente as questões partidárias e ideológicas de lado. Ela optou pelo aquele candidato que passava mais segurança. O que ela quer numa eleição de prefeito é um gestor, é um síndico da cidade, alguém que conheça o seu problema e que ela conheça também e tenha segurança nessa pessoa. Os candidatos que conseguiram passar a mensagem de gestor, que passaram uma mensagem segura também, de credibilidade naquilo que estavam falando, foram vencedores, independente muito das suas composições. Essa eleição também marcou por uma miscelânea de composição partidárias, né? Nós saímos de uma cidade
apoiando uma coligação, na cidade vizinha já era outra composição, na terceira outra composição. Então o eleitor focava muito nos grupos e nas pessoas que ali estavam. Obviamente que também notou-se um certo desinteresse na faixa aí de 10, 12, 15% das cidades com o processo político, isso aí capitaneado por toda uma mídia contrária que tem contra a classe política no Brasil e pelos maus exemplos de alguns políticos, né, que acabam se sobressaindo na mídia. Mas, de maneira geral, observei a população participando ativamente e com esse viés, buscando sempre se espelhar no histórico da pessoa, na vida comunitária, pessoal dela, naquilo que ela pudesse oferecer em termos de segurança para um projeto futuro da cidade. E muitas avaliações em termos das administrações. A questão da reeleição permite em muitas cidades se fazer um plebiscito. Sou a favor do atual prefeito ou sou contra? E aí ser contra, às vezes ele também votava sem ter uma qualidade apenas porque era contra, sem ter uma avaliação criteriosa do candidato que estava fazendo oposição ou dos candidatos. Deputado Dirceu Dresch, líder da bancada do PT no Parlamento Catarinense, a sua avaliação inicial para esse nosso Parlamento Debate? Quero te saudar, Maria Helena, mais uma vez estar aqui no Parlamento Debate, os colegas deputados, líderes e deputados que estão aqui com a gente. Olha, com certeza o eleitor passa várias mensagens das mais diversas visões políticas e concordo já com algumas avaliações feitas aqui. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa política brasileira, né? Quer dizer, há um interesse também por alguns determinados grupos de mídia do Brasil em desestruturar a política brasileira, que eles querem dar a conta, né? Querem representar essa democracia que nós que passamos pelas urnas representamos na democracia de representação direta no nosso país. Nós temos, com certeza, muitos políticos que passam muita promessa em campanha e depois não cumprem, então isso também gera uma revolta do próprio eleitor. Nós temos um país, um sistema democrático ainda bem, digamos assim, iniciante, jovem, jovem, né? E nós temos problema, porque a sociedade brasileira ainda não está acostumada a participar ativamente da política, né? Nós, com 16 anos, os jovens votam, mas nós não temos nenhum debate, nenhuma preparação nas escolas do que são os partidos políticos, do que é a política e tal. E nós queremos que o povo vote, né? Então tem muita coisa. Então, por outro lado, também se percebe a carência de projetos claros para resolver os problemas da sociedade. Acho que aqui na capital dá para perceber também uma certa revolta da sociedade por não conseguir os políticos não conseguirem resolver os grandes problemas, como a questão do trânsito e outras situações que esta nossa querida capital do estado vive, né? A capital dos catarinenses. E além disso, claro, também um certo desinteresse de parte da sociedade de saber de fato da importância de eleger um prefeito, discutir com os candidatos, chamar os candidatos para a responsabilidade dos grandes desafios que o município e a região enfrentam. Então, assim, o que deu para ver que preocupa um pouco é essa falta de projeto de partidos políticos. Para mim isso é preocupante, porque a democracia sem partidos fortes, ela também carece, né? Então esse é um outro elemento que aparece forte e o voto da renovação, acho que aparece muito forte, principalmente em algumas cidades, como São Paulo e outros, novos políticos para ir vir com o Haddad, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo. Então, acho que essa renovação também mostrou-se muito forte na política esse ano. No caso, Joinville e tantos outros. Né? Nós tivemos a primeira eleição, né, com a ficha limpa, em vigor, a lei da ficha limpa. Além disso, paralelo, acontecendo o próprio julgamento do mensalão. Os senhores acreditam que todos esses fatos tenham contribuído para a gente ter esse espelho do que foi esse resultado e esse recado das urnas? Está aberto o nosso debate. À vontade. Maria Helena, sem dúvida alguma, essa campanha do TRE em defesa da ficha limpa, todo esse julgamento do mensalão, levou o país a uma realidade muito melhor, muito mais avançada. Por quê? Porque se o político, o candidato, não tem a ficha limpa, paira dúvidas com relação à ficha, a questão jurídica do candidato, a população não vota. E com razão. Tem que ser assim. Por outro lado, não generaliza também? Não, acho que não. Acho que é um requisito fundamental, né? Você estar limpo juridicamente.
Agora, essa eleição, ela quebrou alguns paradigmas. Por exemplo, aquele paradigma de que para ganhar uma eleição tinha que ter uma mega estrutura. Cabo eleitoral na rua, recurso, carro de som, gentarada, uma quantidade grande de vereadores. Isso não existe mais. Né? Nós vimos alguns exemplos. Por exemplo, Blumenau. Que estrutura tinha aquele menino lá, o Napoleão, o prefeito? Nenhuma. Outro paradigma, a transferência do voto. Sabe? Isso funcionava até há pouco. Por exemplo, Rio do Sul, o prefeito, um dos melhores avaliados do Brasil, mas não conseguiu passar o voto para o seu sucessor. Blumenau, prefeito super bem avaliado. E o outro paradigma é aquilo que o deputado Zé Milton colocou. A população deixou de lado a questão partidária, ideológica e observou a história, a empatia, a confiança, as propostas de cada um. Votaram nas pessoas para cuidar, né, do seu quintal, do seu terreiro e da sua cidade. Na minha avaliação, com relação à ficha limpa, eu concordo ela com referência à lei, discordo de algumas questões, às vezes são penalizados gestores de uma forma aleatória, porque deixou de cumprir, de pagar uma multa de R$15 no Tribunal de Contas de qualquer estado brasileiro, compõe a lista lá e que não praticou dolo nenhum com relação à gestão pública. Então eu concordo com a lei de ficha limpa, mas acho que ela tem que ser aprimorada. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu entendo de que nesse momento que o Brasil está vivendo, principalmente após o governo do presidente Lula, as pessoas elas votam naquilo que elas se sentem mais felizes. A partir do momento que a nossa economia ela está estável, onde as pessoas elas podem ter o acesso ao consumo, elas se identificam com um determinado candidato, que nem é da presidente Dilma, nem do governador Raimundo Colombo, nem do prefeito da cidade, mas ela se identifica com aquela pessoa e ela vê naquela pessoa um sonho dela. Até porque hoje a economia brasileira ela permite com que ela tenha o consumo básico. Então eu vejo muito a questão personalista dos candidatos e não mais todo aquele aparato que nós tínhamos. Eu fui, por exemplo, candidato de uma cidade pequena, 3 mandatos, e o segredo de eu ganhar a eleição era a composição com os partidos. Esse era o segredo. Se eu não me coligasse com 5, 6, 8 partidos, eu não me elegeria. Hoje isso já não é mais o importante, porque nós vimos as grandes composições, a maioria ser derrotadas. Isso é um problema. A maioria ser derrotadas e uma candidatura, digamos, pura, né, ou com máximo 1 ou 2 partidos, o povo se identificava mais com aquela proposta exatamente por quê? Porque nós, os partidos políticos, ou os partidos a nível geral, a gente, no período da eleição, a gente meio que transpôs para a sociedade, no momento das convenções, já o mapeamento do futuro governo. Tal partido vai ter a secretaria, tal partido vai ter aquele, e o eleitor desaprova isso. O eleitor desaprova. Então, eu acho que esses são os caminhos. Eu acredito que a lei da ficha limpa ela é uma legislação importante, ela avança numa perspectiva de punir os maus políticos. Agora, eu concordo com o deputado Aldo. A lei da ficha limpa está cometendo muitas injustiças também, né? Com algumas questões que não tem nada a ver, inclusive com a administração pública e tal, que são às vezes problemas que acontecem na vida pessoal da pessoa, precisa ser readequada. Como ela está, ela é injusta, na minha avaliação. Segunda questão, mais que me deixou extremamente revoltado, né, neste momento da política, da forma que o Supremo Tribunal STF se posicionou e fez um desserviço à sociedade brasileira, justamente neste momento, primeiro e segundo turno, tentar execrar um partido político. Acho que isso não é justo, trata desigual uma forma e uma questão que é extremamente polêmica, né? E, inclusive, em pleno processo, comete, na minha avaliação, vários equívocos. Um deles, por exemplo, em vez agora do cidadão, o Estado provar que tu é criminoso, o cidadão tem que provar que ele não cometeu crime, né? Justamente inverte a lógica da legislação da Constituição brasileira. Então, de fato, mas não, na eleição, na minha avaliação, não influenciou tanto, a sociedade brasileira conseguiu separar essas questões. Né? Perfeito. Agora, a questão dos partidos políticos parece que é um ponto comum aqui na mesa. O deputado Zé Milton pode começar essa análise dessa necessidade de se fortalecer o partido político. Qual é a sua avaliação? De que forma isso poderia ser feito, a reforma política, por exemplo?
Olha, sem dúvida, Maria Helena, a política no Brasil, a política primeiro que é um instrumento do bem da sociedade, né? A democracia, por mais defeito que ela tenha, por mais problemas que ela tenha, ela é muito melhor do que qualquer outro regime. Não se inventou nada ainda melhor do que a democracia para poder organizar a vida da sociedade. Nós temos que defendê-la para e passo. Acho que o fortalecimento da democracia, a imprensa tem um papel importante na opinião pública, por mais que a gente goste ou não goste, a sociedade tem que aprender a interpretar e a ler a imprensa. Mas a imprensa é fundamental. Eu acho que quanto mais imprensa, melhor. Quanto mais luz sobre a atividade pública, melhor. Agora, os partidos políticos do Brasil precisam ser fortalecidos. Nós precisamos criar uma reforma política para poder tornar a nossa democracia mais efetiva. E isso só se faz através de uma reforma política, de mudar a legislação eleitoral em alguns critérios, em alguns pontos, a questão do financiamento de campanha e também, eu acredito, que nós temos que diminuir o número de partidos no país. Nós não precisamos ter 30, 40 partidos políticos para representar a opinião, porque o partido ele tem que representar a opinião macro da sociedade, estrutural da sociedade, uma linha pela qual a sociedade deve ser conduzida ou não, e não representar pequenos segmentos. Hoje nós temos partidos que representam um segmento do motorista, ou do aposentado, daqui a pouco é o do carpinteiro, e assim não dá, né? Tem que ser uma coisa de maneira geral para que os partidos possam ter força. E precisaria voltar ao bipartidarismo, até porque o Brasil tão grande, não cabe né? mais isso. Não cabe mais isso. Mas nós precisamos ter outros critérios nas eleições, também para as eleições proporcionais também. Tem muito partido pequeno sendo balcão de negócio, né? Favorecendo, vendendo tempo de televisão e tal, que isso também não contribui para o processo. Então precisa, eu acho, que a primeira de todas as reformas que o país deveria fazer, mas reformas verdadeiras, que nós, assim, nos últimos 20 anos ou 30 anos não conseguimos fazer. A gente só começa uma reforma e depois ela se perde no meio do Congresso Nacional. Mas reformas verdadeiras seriam uma reforma política. E a partir dela, a reforma política vai proporcionar a reforma econômica e tantas outras reformas que nós precisamos fazer para irmos aos poucos preparando o nosso país para o futuro, né, para um país mais estável e mais sustentável. E essa democracia consolidada, um dos senhores já falou até da nossa democracia jovem. Alterar, então, o voto de obrigatório para facultativo pode ser uma saída para a gente evitar tantas abstenções, votos nulos e brancos? Qual é a opinião dos senhores a respeito? Olha, eu acredito que não. É um momento? Eu acredito que não. Eu acho que o país, nessa democracia jovem, tem que ter um processo de pressão para a sociedade participar, né? Como nós não temos um processo de esclarecimento ainda sobre a importância do voto, sobre a importância da participação da sociedade e tal, nós precisamos construir mecanismos. E um dos mecanismos, eu sou favorável, que seja voto obrigatório. Continue obrigatório. Né? Continue obrigatório. São outros mecanismos que movem a sociedade. Claro que nós precisamos discutir, como diz o deputado Zé Milton, eu sempre sou da opinião de que o partido tem que estar acima das pessoas. Se nós não tivermos uma instituição, o candidato ele pode hoje prometer uma coisa, se não tiver um partido que regra ele, amanhã ele pode, porque ser humano pode errar, né? Então, o partido ele é importante na vida da democracia brasileira, justamente para discutir os projetos políticos. Na minha avaliação, é um dos motivos da abstenção grande. A sociedade não via nos candidatos e nos partidos justamente essa segurança do projeto político que ia resolver o problema seu, né, na sua vida, da sua família, da sua comunidade. Então, por isso que, na minha avaliação, o voto ainda obrigatório, na minha avaliação, no Brasil, ele precisa existir. Da minha forma, eu também entendo de que nós não estamos preparados, enquanto sociedade, para ser um voto optativo. Primeiro, porque nós temos por hábito, reclamar de tudo e de todos. Mas esse prefeito que nós elegemos para gerir, sabe o quê? O meu, o teu, o nosso imposto. Ora, se eu não participei na eleição, não importa que o meu candidato não se elegeu, mas eu fui um membro ativo desse processo de eleger alguém ou não eleger. Eu posso cobrar de quem se elegeu, até porque eu sou contribuinte, essa pessoa está lá como gestor do meu imposto, do nosso imposto. Então é uma forma de que as pessoas de participarem exatamente desses momentos importantes da vida das nossas cidades, do estado e do Brasil, através do voto. Até porque eu acho que, considerando a tenra e a idade da nossa democracia a nível de Brasil, ainda nós não temos os devidos esclarecimentos da importância do voto. Então eu concordo plenamente
por enquanto, com a obrigatoriedade. E quanto aos partidos, indiscutivelmente, essa reforma, deputado Zé Milton, o Congresso, às vezes, eu entendo de que, eu não sei o que está pegando no Congresso, quais são os interesses que tem o Congresso Nacional de não ter uma política no sentido de eleição clara. Tu vê que vamos pegar um exemplo, o Brasil é ponta no mundo na apuração das eleições, no mundo. Não tem nenhum país igual. É modelo nenhum. mundial. Uhum. E aí nós não conseguimos melhorar a legislação. Então, quer dizer, essas são as perguntas que a gente tem que instigar os nossos deputados federais e senadores a trabalharem. Viu, Marilena? Eu tenho, com relação ao voto Obrigatório? Obrigatório, facultativo, eu tenho alguma dúvida com relação a isso, porque eu, no caso, teria que estudar um pouco mais e analisar, eu tenho dúvidas se é o momento. Agora, o que eu quero afirmar aqui, no que diz respeito à importância, Beto falou desse assunto, os demais também, do fortalecimento dos partidos. Isso é fundamental, né? Porque se nós analisarmos a Europa, os países desenvolvidos, eles têm partidos fortes, né? Partidos que têm um programa definido de governo, de mudança da sociedade. Então, e com pequenas reformas você pode reduzir o número de partidos. Por exemplo, a fidelidade partidária foi importante. Por exemplo, se proibirmos a coligação na proporcional, nós já eliminamos 10 ou 15 partidos pequenos. Então, a reforma política é fundamental. Apesar de que nós temos que fazer primeiro a reforma, e aí tem divergência. Primeiro a reforma tributária, reduzindo o número de impostos, absurdo. A reforma trabalhista, modernizando a CLT, e a reforma do Pacto Federativo, deixando mais dinheiro dos municípios. Mas, sem dúvida alguma, fortalecer os partidos é de fundamental importância, porque quem consolida, quem aperfeiçoa a democracia são, sem dúvida alguma, os partidos políticos. E como é que os senhores veem a questão de eleição a cada 2 anos? Bom, Fala-se muito num movimento nacional, né, para se fazer a cada 5 anos. Sobre a questão política, Tá. eu não vejo uma mudança sem a gente fazer a reforma política no Brasil. E é muito difícil. Nosso partido, inclusive, propôs uma convocação específica, uma espécie de deputados que são normalmente ou convocados para fazer uma constituinte, para fazer a reforma política. Porque os que estão lá sempre olham primeiro para o seu lado. Por isso que não sai a reforma política. É muito difícil acreditar que vai ter uma profunda reforma política no Brasil, que os deputados que são eleitos para outras coisas, não para fazer a reforma, com os seus interesses. Então, esse é um grande gargalo. Agora, não tem jeito, nós precisamos discutir financiamento público de campanha, é um problema seríssimo, né? Essa questão do chamado mensalão e tal, isso é uma tradição. Nós estamos hipócritas não acreditar que tem caixa 2 em todas as campanhas, inclusive nas eleições municipais, né? Então, isso precisa ser resolvido. Tem a questão do fortalecimento dos partidos. Eu defendo voto em lista ou voto misto em lista e para pessoa. Então, tem que mudar isso também, porque hoje as lideranças mandam nos partidos, mandam e desmandam, os partidos não têm força. Então, isso é a primeira questão. A segunda eleição a cada 2 anos. Eleição a cada 2 anos. Essa é uma polêmica. Eu, particularmente, acho que nós ainda não estamos preparados para fazer uma eleição de cima a baixo. Ela precisa, antes disso, então, discutir uma reforma política que tem que ter, a aliança tem que ser de cima a baixo. Aí, se nós construir projeto de partidos, aí a gente pode até fazer o voto vinculado desde presidente da República até vereador. Sem Agora, dúvida, seria uma com redução essa de confusão custos, que então. nós temos, não tem jeito. Como é que o cara vai votar por um partido para presidente da República, num projeto, e vai votar para prefeito, totalmente outro projeto? Não vejo isso dar certo. É muito voto. Nós já temos na eleição para governador, presidente, senadores, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual, nós já temos 6 votos. Mas para prefeito e vereador, eu não sei se eu acho que a sociedade não está preparada para entender esse todo e se posicionar. Agora, sou favorável que a gente precisa conduzir, mas isso sim, na minha avaliação, Marilena, precede de uma reforma política. Eu respeito a posição do deputado Dirceu, mas eu tenho divergência. Eu acho um absurdo eleições a cada 2 anos. O Brasil para nas eleições, os gastos são excessivos, e eu defendo a tese que quem vai mudar não é o parlamento catarinense, é o Congresso, mas eu entendo que nós teríamos que fazer... Mas depende da vontade política. uma eleição a cada 4 anos. Nós temos um sistema eletrônico aperfeiçoado, o melhor do mundo, poderíamos sim
perfeitamente votar de vereador a presidente. Porque a cada 2 anos você passa por um processo eleitoral desgastante para os candidatos, para a população, com gastos excessivos, e o Brasil para, o setor produtivo. Só eu não sou contra a eleição toda ela, cada 5 anos, por exemplo, a 4, a 5 anos, e defendo que seja a 5 anos. Agora, da forma que está hoje, sem um processo como é que diz, fim das alianças proporcionais e tal, em vários partidos, eu acho que é muito difícil. Agora, eu sou favorável também que a gente conduza um processo... Agora, o Dirceu tem razão. A reeleição para o executivo com o prefeito ou o governador exercendo o mandato é um absurdo. Exatamente. Isso é um absurdo. Quer dizer, você não consegue, numa campanha, Zé Milton, distinguir o candidato do prefeito. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso tem que ser mudado, né? E 8 anos, que pudesse ficar 5 anos... com o direito somente ao mandato. Tá, Zé Milton. Prova disso de Quer que falar? essa questão da reeleição, por exemplo... Estadual do primeiro. Isso, essa questão da reeleição, as estatísticas dizem, né? 62% a 65% dos atuais mandatários se reelegem. Quer dizer, mas ele se reelege de que forma? Usando a estrutura do que estão governando. E é ilegal? Não, não é ilegal, a lei permite. Então eu diria, um contrassenso para a própria democracia. Quer dizer, eu vou disputar uma eleição com o meu concorrente, com ele com a titularidade da máquina e eu com proposta. Quem que vocês acham que vai ganhar? Até se reelege pouco. Deveria se reeleger... 53% nessa eleição 53%. no Brasil. Até se reelege Já foi pouco. 80%. Já foi 80%. Até se reelege pouco. Por quê? Porque tem estrutura. Considerando a estrutura... Claro, Tá, Zé Milton, e só para deixa eu- concluir, de 2 anos, não é só os candidatos. Nós, por exemplo, somos deputados. Então, nós nunca paramos de fazer eleição. Porque nós fizemos as nossas eleições, a eleição do governador, a eleição do presidente, e nós não conseguimos respirar, já estamos fazendo a eleição, preparando os Pensando candidatos nos aos próximos, vereadores. nos próximos, Não, preparando os candidatos, porque a eleição não cai do céu e nem do Espírito Santo. São meses e meses e meses de trabalho de nós buscar lideranças em todos os municípios para prepará-las para o embate eleitoral. Então, em 2 anos, ela é totalmente Agora sim, insuportável. deputado Zé Milton. Não, eu acho que a questão, o que precisa se pensar é na forma de se fazer as eleições, né? Nós temos um problema, a legislação, a justiça eleitoral precisa ser repensada também. Essa pilha de recursos que são feitas, criam candidaturas que atravessam a eleição sem estar garantida juridicamente a candidatura. Poxa vida, isso também é um brinquedo que precisa ser repensado. Eu acho que se mudássemos a fórmula de fazer as eleições, de uma outra forma, um amadurecimento, poderíamos ter eleições talvez a cada 2 anos. Mas como no modelo atual, causa prejuízo para a nação, para as pessoas, para a economia e também para a classe política, porque acaba, como disse o deputado Aldo, um envolvimento permanentemente. Tu tem que ter 30% do teu tempo focado nas questões políticas partidárias e de outros 70% tu pode dedicar para o teu mandato de vereador, de prefeito ou de deputado. Então precisa ser pensado. Eu continuo defendendo, deputado Darcy, que a reforma política bem feita, ela é o começo do remédio para todas as outras reformas, sabe? Ela que vai viabilizar. Muita coisa de errado que nós temos acontecendo na vida pública no país hoje é fruto do processo eleitoral torto, né, que obriga, às vezes, os partidos, não obriga, o pessoal faz porque quer, porque é obrigatório, mas muita coisa de corrupção tem a ver também com a legislação eleitoral que permite ainda algumas coisas e faz com que aconteça. Então, a reforma política, na minha opinião, ela é o remédio para muitos outros males, inclusive para ajudar a combater a corrupção na esfera pública. Agora eu gostaria que os senhores falassem um pouco para os telespectadores e ouvintes também da Rádio AL, os telespectadores da TVL, com relação às forças políticas. O que se viu nessas eleições municipais em todo o país, em termos de desempenho dos partidos, dos próprios partidos aqui representados, e vamos chegar aqui em Santa Catarina também nessa análise. Quem pode começar? Olha, eu só quero resgatar um pouco do tema que o Zé Milton falou. A reforma política e tributária são, sem dúvida alguma, essenciais para o Brasil. Mas são 2 reformas que todos querem e não acontece nunca, né, deputado Zé Milton? Verdade. Os parlamentares desejam, a sociedade quer a reforma, os congressistas, os presidentes, desde o Fernando Henrique e os demais, Lula, Dilma, todos defendem. Mas não acontece por quê? Porque uma reforma implica em mudanças. Certamente alguém vai perder um pouco do poder, vai ter que ser dividido o poder, quer dizer, gera um outro ambiente.
Então, o Congresso acaba defendendo, por uma questão até de agradar a sociedade, mas as reformas efetivamente não acontecem. Com relação à força política, Mariana, aquilo que nós falamos inicialmente, na minha opinião, as pessoas deixaram de analisar a questão partidária, ideológica, né? A força partidária, curral eleitoral, isso acabou. As pessoas, com o advento das redes sociais, que são fundamentais, que derrubam presidentes, né? Enfim, que promovem uma mudança em tempo real na sociedade, e que aí tem que ser criada uma legislação, porque também tem muita sacanagem, muita calúnia, muitas coisas erradas praticadas em verdade nas redes sociais. Elas são fundamentais, são a realidade, mas é preciso pensar numa legislação para punir quem as utiliza para o mal, né? Mas essa eleição demonstrou que, como disse o deputado Zé Milton, que o eleitor está consciente e ele quer saber que o seu candidato seja o melhor síndico da sua cidade, do seu terreiro, do seu quintal. E aí não interessa se ele está no partido A, B ou C, se ele é vinculado a um cacique ou não. Aliás, é melhor que não seja vinculado a nenhum grupo econômico e muito menos um grupo de tradição política. Isso atrapalha, né? As pessoas querem sentir o candidato, as suas propostas, a sua história, a empatia, né, o seu programa. Então, eu vejo que esse foi o recado que as urnas deram nessa eleição. Aldo, o PMDB manteve a liderança em eleição de prefeitos no país? Eu vou fazer uma análise exatamente no aspecto PMDB, Brasil e Santa Catarina. Logicamente, até pela grande número de partidos que existe no Brasil, logicamente, manter a liderança em termos de número de prefeitos, tanto no âmbito nacional como estadual, não é das coisas mais fáceis. Mas o PMDB, nesse momento, nessa eleição de 2012, ele fez 1.026 prefeitos a nível de Brasil. Aqui em Santa Catarina nós fizemos 106 prefeitos, buscamos algo em torno de 1.300.000 votos para a eleição na majoritária para prefeito. Quase 1.300.000 catarinenses foram lá votar no 15 para prefeito, nos 295 municípios. Entendo de que o PMDB, pela sua capilaridade, pela sua história, e acima de tudo, hoje o PMDB a nível Brasil é uma grife, até porque é o partido mais antigo, é o partido que todos os demais partidos, com exceção aí do partido do Zé Milton, mas a grande maioria dos partidos eles surgiram do PMDB, quer dizer, aí é o próprio PT, o PSDB, o PDT e tantos outros, e mesmo assim o PMDB ainda está constituído a nível de Brasil e de Santa Catarina como uma grife. Aqui em Santa Catarina nós podemos destacar a eleição do prefeito Udo Deller, de Joinville, no segundo turno. É uma pessoa que está estreando na política. Com certeza o eleitorado de Joinville optou por um perfil mais empresarial do que um perfil tradicional do político, mas em contrapartida nós tivemos boas vitórias em cidades estratégicas que eu poderia dizer de que é importante para o crescimento do partido nas diversas regiões do estado. Deputado Dirceu, e o PT nas grandes cidades? Olha, nós tivemos um momento importante, né, do bom governo do presidente Lula, da presidente Dilma. Isso deu um impacto extremamente positivo, né, na campanha, e crescemos, um dos poucos partidos que cresceu novamente, teve um crescimento sustentável, tanto a nível nacional quanto a nível de estado, né. Nós tivemos a nível nacional a importância da cidade de São Paulo, né, na eleição do Haddad, mas também aqui em Santa Catarina. Não tivemos sucesso em grandes cidades no segundo turno, mas espalhamos pelo estado todo. No sul temos duas cidades importantes, que é Tubarão e Araranguá, Planalto Norte, Mafra e Canoinhas, no oeste, Concórdia, Porto União, né? Mafra e Porto União, em Concórdia e São Lourenço, outras cidades. Então, em toda a região do estado nós temos avançado. Ok. Deputado Zé Milton, que análise o senhor faz dessas forças políticas? Olha, eu posso fazer uma leitura. Eu acho que o quadro não alterou-se muito. A grande maioria dos prefeitos, dos partidos, diminuíram o número de prefeitos eleitos, né, com exceção do Partido dos Trabalhadores, a nível de Brasil e tal, que manteve e aumentou um pouco. A grande maioria diminuiu. O Partido Progressista, aqui analisando em Santa Catarina, ele manteve a sua força. Nós diminuímos um pouco o número de prefeitos, mas mantivemos. Hoje nós temos, entre os 20 maiores cidades, nós temos o mesmo número de prefeitos que o PSD, que o PSDB. O PMDB elegeu 6 prefeitos nas 20 maiores cidades catarinenses, o PT elegeu 5,
o PP elegeu 3, né, Jaraguá do Sul, Itajaí e também Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis. Então, entre as 20 maiores cidades. Mas nós participamos, como vice-prefeitos ou participando de coligação, em 13 das 20 maiores cidades catarinenses, onde está o bolo pesado, o peso pesado do eleitorado. Então, o partido, apesar de estar fora do governo há muito tempo, mas é um partido que tem história, que tem serviço prestado no Estado e sobrevive graças a isso. Nós não temos força partidária como o governo federal, como o governo estadual. Né? O PMDB está no governo do Estado já há 12 anos, então tem uma força, isso oxigena o partido. Nós estamos na oposição já há algum tempo, mas mesmo assim o partido se mantém fortalecido, é uma força política forte em Santa Catarina e essa eleição demonstrou isso. Né? Nós mantivemos a nossa força política, essa é a leitura que nós temos do Partido Progressista, graças à nossa história e ao trabalho das nossas lideranças, em pequenos, mas também em grandes cidades. As eleições municipais, de uma forma geral, elas já desenham o futuro, né, dos partidos políticos e o desempenho desses partidos no próximo pleito. No caso, nós continuamos a cada 2 anos, que é o governo do estado de Santa Catarina. Eu gostaria da avaliação dos senhores para a gente encerrar esses 5 minutos do nosso Parlamento Debate. Como ficam os partidos? Estarão juntos? Estarão separados? Estarão em oposição? Qual será o projeto para 2014? Olha, na minha avaliação, o caso do PSD, partido jovem, nós perdemos Blumenau, ganhamos Florianópolis, um partido que praticamente se manteve, não é? E a nossa expectativa é de que nós possamos manter a Tríplice Aliança e sonhamos com a possibilidade do PP, quem sabe, estar junto conosco. Né? O PP faz parte da base do governo, tem uma relação muito boa com o governador Raimundo Colombo e nós sonhamos com essa possibilidade. E o nosso candidato forte à reeleição é o governador Raimundo Colombo, que demorou 1 ano e meio para sanear o governo, entender o governo, organizar o governo, e agora as obras começam a aparecer em todo o estado. Né? As suas ações na área da saúde, da segurança pública, da educação, enfim, as obras. Eu entendo que o governo Raimundo é um governo ousado, corajoso, está tendo uma atenção especial da presidente Dilma, isso tem que ser dito, né? Isso é fundamental. Agora, com esse empréstimo de 3 bilhões de reais, as grandes obras de infraestrutura vão sair nessa gestão ainda do governo Raimundo, e nós temos certeza de que nós vamos manter a Tríplice, quem sabe ampliar um pouco mais, e vamos fazer uma grande reeleição, porque o governo Raimundo é um governo diferente, é um governo voltado para efetivamente as pessoas, e principalmente aquelas que moram no interior do nosso estado. Deputado Zé Milton, é um sonho do PSD ou é o que se realmente imagina que vai acontecer em 2014, o PP se aliando ao governo? Olha, Efetivamente. É uma leitura, né? O Partido Progressista tem um relacionamento muito bom com o governo Raimundo Colombo. Nós apoiamos o governo aqui na Assembleia Legislativa. É claro que em 2014 ainda o Partido Progressista vai fazer uma série de leituras e de avaliações e de projetos. Né? Nós temos lideranças históricas, mas também temos lideranças novas, né? Que têm uma grande penetração no eleitorado e é obviamente que tem possibilidade de nós estarmos trabalhando junto com a Tríplice Aliança disputando a eleição, como também tem possibilidade de se construir um projeto novo, alternativo, uma nova proposta no Estado. Mas o partido, passado essas eleições municipais, começa a se focar no fortalecimento e no projeto futuro. Mas nós temos novos líderes vindo aí e que podem, sem dúvida nenhuma, em condições de apresentar um novo projeto ou de compor com o governo do qual nós estamos apoiando, em nome da governabilidade também, do futuro de Santa Catarina. Tudo é possível, ainda é muito cedo, na ótica do Partido Progressista, de se fazer uma leitura de futuro da política de Santa Catarina. É todo um quadro que está aí, ainda muito silencioso, né, para o que se entende do campo político, em termos de composições e de futuros caminhos. Essa é a leitura que o Partido Progressista tem. Nós, no momento, estamos apoiando o governador Raimundo Colombo. Existe toda uma tendência de permanecer esse apoio, nós queremos, né, sem dúvida nenhuma, estar apoiando o governador Raimundo Colombo, inclusive na sua reeleição, mas obviamente precisa se construir, né, esses caminhos para que o Partido Progressista possa estar junto. Caso não ocorra, nós temos líderes em condições também de
apresentar como propostas alternativas para o eleitorado catarinense. Deputado Aldo, um partido em cada uma das grandes cidades de Santa Catarina, Perfeito. praticamente. Isso une a tríplice, separa a tríplice. Eu estou aqui autorizado de falar em nome da bancada que eu lidero, que é um segmento do meu partido. E a bancada que eu lidero é muito claro no posicionamento dos senhores deputados estaduais, de que nós fizemos parte do governo Raimundo Colombo Eduardo Moreira até dia 31 de dezembro de 2014 e nós vamos ser fiéis e leais até esse momento dentro do princípio daquilo que foi construído. Quanto a onde o PMDB estará em 2014, se continuaremos com o atual sistema, ou se teremos candidato próprio, ou se teremos uma nova aliança com outros partidos, eu entendo que é muito prematuro qualquer líder nesse momento do partido falar qual será o encaminhamento. Por quê? Por ser o maior partido de Santa Catarina, nós temos várias vertentes, várias correntes e vários pensamentos. Então, o que é claro e muito claro é que até 31 de dezembro de 2014, nosso compromisso com o governador Raimundo Colombo, com o vice-governador Eduardo Moreira e a bancada, o sentimento da bancada, que é um segmento do partido e não o PMDB, é um segmento, o sentimento é até, se for o caso, o encaminhamento dessa tríplice aliança, a gente percebe que há um certo desejo pela maioria dos senhores colegas deputados, mas isso é um segmento, não é do partido. Então, Não é do partido, que é eu muito acho grande, que é né? muito, nesse momento é prematuro ainda se falar em termos de PMDB para 2014. O PT também tem vários segmentos, mas existe uma clareza quanto ao posicionamento de oposição. O PT tem um dos grandes partidos hoje de Santa Catarina. Nós estamos aqui, o maior partido de oposição hoje na Assembleia, cumprindo o nosso papel. Nós nos propomos desde o início de fiscalizador, cobrar os compromissos e as promessas de campanha do governador Raimundo Colombo e ajudar Santa Catarina. E o exemplo disso que o Darcy Demartins colocou aqui, reconhecendo esse papel hoje do governo federal, da presidente Dilma, valorizando Santa Catarina. Comentamos essa semana que pode estar chegando próximo 10 bilhões nesse período e próximo de ajuda do governo federal para Santa Catarina. De fato, isto, na minha avaliação, pode ter um grande incremento na política do governador para fazer as grandes obras que Santa Catarina precisa. Inclusive, ontem ainda cobrei aqui na tribuna, na Assembleia, de que nós precisamos ter mais investimento do Tesouro do Estado também, né? Cobrando, inclusive, a arrecadação vem aumentando e nós não vemos grandes obras aí do governo do Estado. Precisa ter mais investimentos que a sociedade catarinense nos cobra. O PT, obviamente, vai se preparando também para a eleição estadual. Nessas últimas eleições disputamos cabeça de chapa com nosso ex-ministro Fritz, depois com a ministra Idili. E temos grandes nomes aí, né, consolidados nas últimas eleições para disputar o governo do Estado e possíveis alianças também. Então o partido está aberto neste diálogo, principalmente o partido da base do governo. Comenta-se que o PSD vai para a base do governo no início do ano que vem, então nós podemos ter uma mudança, inclusive significativa, aqui também em Santa Catarina, a partir disso tudo, cenário nacional, né? Agora, aqui no Estado, o partido está se preparando para essa nova caminhada em 2014. Saímos bem, antes não consegui terminar o raciocínio, mas também crescemos em número de prefeitura, crescemos 10 prefeituras a mais também nessa eleição, que o número de prefeitos para nós também é importante. Líderes, muito obrigado pela participação conosco nesse Parlamento Debate. Como eu falei, recebemos aqui representantes das 4 maiores bancadas com assento na Assembleia Legislativa. Em outra oportunidade, estaremos conversando com líderes de outras bancadas para a gente também fazer uma análise do desempenho de cada um nas eleições municipais e principalmente do que foi esse recado do eleitor com grande número de abstenções, votos em brancos e também nulos. É para todo mundo analisar, né? Cientistas políticos, partidos políticos, os próprios políticos e a sociedade em geral. De repente, uma educação mais na base para as pessoas entenderem e privilegiarem até mesmo a importância da prática da cidadania, desse voto. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo Parlamento Debate.